Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da ANAFRE e aos demais membros da direção da ANAFRE aqui presentes. Queria agradecer a documentação que nos forneceram e muito útil para a apreciação daquilo que está aqui em discussão. E queria dizer que compreendemos perfeitamente a indignação, é esse o termo, manifestado pela ANAFRE relativamente a esta proposta de Orçamento de Estado. De facto, as freguesias são tratadas como o parente pobre na redistribuição dos recursos públicos e isso é feito com essa exiguidade dos meios que são disponibilizados para as freguesias, é feita com uma enorme insensibilidade relativamente à situação social que o nosso país está a viver. Porque nós temos consciência de que as freguesias são a primeira porta a que as pessoas se dirigem em situação de dificuldade, são os titulares de cargos políticos mais próximos das populações, são os eleitos nas freguesias, os que mais imediatamente tomam contacto com os problemas e são as primeiras portas que as populações batem e são as entidades que menores condições financeiras têm para acorrer a essas situações, em muitos casos aflitivas. E, portanto, também é com grande preocupação que nós vemos esta proposta. A dois níveis, enfim, já considerando que o financiamento das freguesias é aquele que a lei estabelece e não aquele que, do nosso ponto de vista, deveria ser, enfim, vamos dar como adquirido que tal como está previsto na legislação em vigor, que está bem, do nosso ponto de vista não está. As freguesias deveriam, evidentemente, ter mais recursos financeiros, mas, mesmo na situação atual, há uma exigência que é indeclinável com o cumprimento da lei. Sempre aprendi que o governo, qualquer governo, na elaboração de um orçamento de Estado, tem de respeitar as obrigações assumidas pelo Estado por lei, por via de lei e de contrato. Aprendi isto, já não me lembro em que ano da faculdade, mas é um beabá das finanças públicas, é que a elaboração do Orçamento de Estado tem que respeitar as obrigações decorrentes de lei e de contrato. E, portanto, o mínimo que se deveria exigir era que o que está estabelecido na lei seja efetivamente cumprido. Bom, pelos dados que temos perante nós, isso não acontece, quer no que se refere às variações estabelecidas quanto às receitas das freguesias, em termos da redistribuição dos recursos do Estado obtidos por via fiscal, mas também há um incumprimento manifesto, e esse aí absolutamente incontornável, da legislação relativa ao regime de permanência dos eleitos das freguesias. E queria dizer que o Grupo Parlamentar do PCP, na especialidade, irá propor, não é, o cumprimento da lei de 1996 relativa ao regime de permanência e que estabelece no seu artigo 10º, se não estou em erro, que é a Lei 11/96, que estabelece no seu artigo 10º que a remuneração desses eleitos deve ser assegurada diretamente para o Orçamento de Estado. Portanto, isto é o que decorre da lei e não há razão nenhuma para que a lei não seja cumprida, porque nós não aceitamos que se crie uma espécie de estado de exceção para as finanças públicas que leve a que as disposições legais não sejam cumpridas. A lei deve ser cumprida e, evidentemente, a Assembleia da República deve dar o exemplo a esse nível e, portanto, nós estou em condições de anunciar que o Grupo Parlamentar do PCP irá fazer essa proposta na especialidade. Sem prejuízo, evidentemente, também da consideração de outros aspectos constantes deste parecer da ANAFRE. Eu, nesta fase de audição da ANAFRE, em que as questões que nos expuseram estão absolutamente claras,
não tenho nenhuma questão particular a colocar, queria só dar conta desta nossa disponibilidade e manifestar a nossa compreensão relativamente à preocupação justíssima que aqui trazem. Eu gostaria ainda de colocar uma questão referente às freguesias de menor dimensão. O Sr. Presidente da ANAF referiu, de facto, que há realidades muito diversas, dimensões muito diversas nas freguesias, e referiu um dado muito impressivo, que é, de facto, a exiguidade de recursos que são disponibilizados para as freguesias de menor dimensão. Nós já percebemos que neste Orçamento de Estado, quando se diz que todos têm que pagar a crise, ou que a crise toca a todos, nós já estamos a perceber que isso se dirige sobretudo aos que menos podem. E aqui aconteceu exatamente isso. Desta vez, de facto, as freguesias, mesmo as mais pequenas, vão ser penalizadas. E ficamos um pouco sem saber o que é que vai acontecer. Ou seja, é possível que algumas freguesias, que isto crie uma situação de facto consumado, que possa levar inclusivamente ao prático desaparecimento de poder local a nível de freguesia, nas freguesias de menor dimensão, daquelas que referiu, que são até nas quais se recorre ao plenário dos cidadãos eleitores. A pergunta concreta que deixaria é se há alguma, se existe alguma estratificação relativamente à dimensão relativa dos danos causados por este Orçamento de Estado em função da dimensão das freguesias. Porque creio que este problema das freguesias, desta penúria a que completa asfixia que são submetidas as freguesias de menor dimensão, não é uma questão menor. Muito obrigado.